Eu sou Cíntia de Móveis Santiago Lohaus, eu sou advogada há 32 anos e a minha missão aqui, o meu trabalho é colocar o sistema de holding familiar à disposição sua e de sua família, seus filhos, os seus netos, e mostrar como fazer para evitar o inventário, evitar que os seus filhos tenham prejuízos e muito sofrimento com o inventário. É um sistema que não vale a pena, é um sistema muito caro, é custoso e atrapalha todo o relacionamento familiar. As brigas são enormes, as desavenças serão sempre permanentes por conta dos altos custos do inventário. E como você pode fazer para evitar esse sofrimento, que seus filhos até tenham de vender o imóvel e com o que sobrar nessa diferença da venda e a compra, será que eles vão continuar e conseguir morar no mesmo local, no mesmo prédio, no mesmo bairro? Eles vão conseguir manter o mesmo padrão de vida? E eu estou aqui para te mostrar como evitar esse sofrimento e como o sistema de holding familiar pode te ajudar e colocar a sua família numa situação muito mais vantajosa, mantendo seu patrimônio íntegro. Agora eu vou te mostrar por meio de uma planilha as diferenças do custo de inventário e do sistema de holding familiar. Eu vou agora compartilhar a minha tela para mostrar a vocês. Aqui nós temos o sistema do inventário comparado com a holding familiar. Na planilha ali do inventário, nós vamos tomar como base um imóvel de R$ 1 milhão. Não importa se você tem menos ou mais do que isso. A alíquota do imposto vai incidir sobre o valor do bem. Então, tomando por base um bem que tenha valor de R$ 1 milhão, você vai pagar cartório de notas, 0,5%, R$ 5.000. Junta comercial não vai ter custos, nem o imposto de transmissão de bens intervivos. Não vai ter nenhum gasto. Certidões, R$ 2.000. Com o cartório de registro de imóveis, R$ 5.000. O imposto que incide sobre o inventário, o ITCMD, é um imposto de transmissão causa-mortes e doações. 6%, e essa alíquota varia de estado para estado. 6% são R$ 60.000. Honorários de advogado, 7%, R$ 70.000. Contador assistente, neste caso, não vai ter custo nenhum. O total, com o custo do inventário, também já incluídos os honorários de advogado, R$ 142.000. Esse valor é um valor muito alto e poucas pessoas sabem. Algumas acham que sabem, mas não. As pessoas não têm ideia quais são esses custos e quão alto eles são. Como você pode fazer para evitar esse inventário? É por meio do sistema de holding familiar, por meio de um sistema onde você vai trazer o seu patrimônio para uma empresa, vai fazer uma doação dessas cotas para os seus filhos, é uma doação tão somente burocrática, e você vai permanecer com todo o domínio dos seus bens, dos bens que você constituiu ao longo da sua vida. Esse domínio será seu. A partir do momento que chamamos de gatilho, a partir do momento que esse gatilho dispara, o domínio que era seu passará aos seus filhos, aos seus netos. Então, esse sistema de holding familiar, você vai continuar comandando todo o seu patrimônio e somente a partir do momento que você não estiver aqui, os seus filhos e netos já terão o domínio desses bens. E eles não terão nenhuma dificuldade em fazer inventário. Eles não terão de fazer inventário nenhum. E esse sistema é um sistema lícito
e seguro, onde todo o patrimônio que você constituiu vai ser transmitido a eles integralmente. E um dia você poderá dizer que tudo que você tinha passou totalmente para o domínio dos seus filhos, sem que eles tivessem que vender nenhum imóvel para poder ter o domínio desses bens. E como você vai fazer isso? Você vai fazer exatamente um croquis estrutural da sua família, dos seus bens, e com esse croquis, com essa estrutura formada, você já vai ter condição de fazer a sua holding familiar. Por meio desse sistema, você vai ter total liberdade para dispor qual filho, qual neto ficará com qual bem, quem ficará administrando totalmente os bens, se seus filhos e netos tiverem qualquer revés econômico, eles vão estar totalmente garantidos, os bens estarão totalmente garantidos. Vejam a tabela agora comparativa. Vamos compartilhar novamente a tabela para que vocês possam ver os gastos da holding. Valor do bem. Você vai declarar o valor do bem quando você adquiriu, o valor que consta na sua declaração de bens e rendimentos, ou seja, quando você adquiriu esse imóvel por R$ 300 mil, você vai ter custo zero com cartório de notas, porque não vai ter que fazer a escritura do inventário. Junta comercial, R$ 1.200. O imposto de transmissão de bens intervivos, você vai ter uma alíquota zero por meio desse sistema de holding familiar, onde você vai ter uma vantagem tributária. Certidões, não vai ter gastos. Cartório de registro de imóveis, 0,5%, R$ 1.500. O imposto que incide, o imposto de transmissão, causa mortes e doações, são 4,5%, R$ 13.500. As custas com advogado, os honorários de advogado. Você vai fazer um acordo na estipulação dos honorários do advogado, que o seu escritório vai poder te dizer o quanto será fixado e ajustado quanto aos honorários. Aqui somamos o valor de 16.800 e você vai ter que ter um contador assistente no valor de R$ 1.200 em média, ou seja, você vai ter um gasto de 34.200 até R$ 35.000 no máximo. Veja a comparação com os gastos com o inventário, que seriam de R$ 142 mil. Então, por meio desse sistema de holding familiar, você vai poder fazer toda a estrutura da formação e já a transmissão dos seus bens para os seus filhos e para os seus netos. Então, bem-vindo a esse sistema de holding familiar, que já existe na Europa há séculos, já existe nos Estados Unidos há séculos e no Brasil há décadas. Só que essa informação sempre foi trazida a poucas pessoas. Mas agora que você já sabe, você pode se utilizar desse sistema. Então, bem-vindo ao sistema de holding familiar, e você querendo executar e fazer o seu croquis, clique no botão abaixo e você vai solicitar o contato comigo e eu vou retornar a você esse contato e você já vai estar pronto para fazer o seu croquis da sua estrutura e da sua holding familiar. Então, deixo aqui todo esse trabalho para que você agora está em suas mãos. Muito obrigada.